Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma tentativa aqui, tentando pelo perfil de Raquel. Quase funcionou, mas não funcionou. Então a gente está tentando fazer essa live conjunta aqui. O Instagram tem suas coisas. Eu tô com um cravinho aqui que eu espremi. Não devia, não. Não faz bem ficar espremendo as coisas, não. Rosana Zanella, grande Rosana, bom dia, bem-vinda. Estamos com um probleminha técnico aqui com o Instagram que a gente está tentando conectar. Tô esperando a Raquel entrar, Raquel Guimarães. Ela tá vindo aí. Eu acho, espero que ela não tenha aberto a live e esteja me esperando. Vamos ver. Ela me mandou um áudio aqui, deixa eu ver o que é que foi. Tá bom, Ó, abre esse aí eu então acho que que eu te vocês podem tento. ouvir. Mas eu tava dando pra enviar a solicitação, ele tava dando que tinha enviado, mas ele não confirmava, sabe? Ele continua ali, continuava com a opção pra eu enviar a solicitação. Parecia que ele não tava atualizando. Agora vai. Fez o toquezinho quando ele vai participar. Esperar um pouco e deu certo! Ah! Nossa senhora, gente, deu certo. 28 tentativas. Nossa, gente, como Instagram é chato, né? Quando ele pega assim pra pôr em ata alguma coisa, que ódio que dá, credo. Eu assumo que normalmente é atualização de alguma coisa que eles estão fazendo nesse momento, mas vê se é hora de fazer isso, gente. Não é Não, hora. não é hora. 40 minutos tentando entrar na live praticamente. Ai, gente, que Nossa, ódio. Que ódio que deu. você foi aluna de Rosana na FMU? Rosana, como que Rosana ela era? Zanella. Ah, não, não foi não, com certeza, porque foi na supervisão, você foi para comportamental. É. É, ela é da Gestalt. Ah, Foi minha então não. supervisora, ela no final ali, no estágio e tal, no último ano. Maravilhosa, eu amo Rosana. Ela tá assistindo. Ai, eu já fui meio pressionada, afinal, tem esses professores na Eu sou faculdade que não se mediante, né? formou, Eu sou agora estão muito fã aqui dela, porque vendo ela a gente. responsa, responsa. Sei, estão sendo supervisionadas aqui. Quisera eu. Ia ser bom. Nós estamos sendo assistidas. Eu assisti. E faltou a palavra agora. Agraciadas, mas não é agraciadas, contempladas. Não é Contempladas. exatamente a palavra que eu queria, não, mas está nesse caminho. Enfim, bom dia. Eu sou Silvana Machado, sou psicóloga, gestalterapeuta. Você pode conhecer um pouco mais do meu trabalho aqui no Instagram. E hoje as coisas estão um pouquinho diferentes. Eu mudei o username aqui. Até semana passada, até ontem, na verdade, vocês me conheciam como Psil Machado. Mas na verdade, esse Psil Machado era um trocadilhozinho que uma colega de lá da FEBU, inclusive, fazia. Ela me chamava de Psil. Eu fiz o Instagram. Quando eu formei, eu tirei. Era só que eu queria dizer uma coisinha antes. E aí, quando eu formei, eu botei Psil Machado, mas como uma coisa provisória. Só que tem uma clínica de psicologia, que é aqui da região, que chama Psil. Então, como já era um nome que eu não fazia questão, não gostava tanto, não era exatamente minha escolha, assim, era uma coisa que tinha um caráter provisório, eu resolvi tirar antes que a gente venha ter um problema de verdade, né, de ter duas empresas do mesmo setor praticamente, né, que é de psicologia também, é uma área distinta da psicologia, mas também é uma clínica de psicologia com o mesmo nome. Então eu botei o nome antigo, só tô como Silvana Machado mesmo, e é isso aí. Porque esse Instagram foi feito nessa intenção. Eu só queria dizer uma coisinha. Bonitinha. Sabe? Você Fofo. quer dizer uma coisinha assim? Eu fiz esse Instagram nessa intenção, então vou voltar às origens um pouco. E é Hum. isso. E esse é o Café Sem Filtro. Se apresente, Raquel. Bom dia, pessoas. Meu nome é Raquel Guimarães. Eu sou psicóloga comportamental. Mais especificamente, eu atuo na TCC, que é Terapia Cognitiva Comportamental. Se vocês quiserem me acompanhar mais de perto, podem seguir a minha página, Psicossurtada, onde eu estou tentando postar todos os dias. Até o momento está dando certo, mas de tempos em tempos tem uns hiatos aí que eu sumo, mais volta e meia eu tô lá. E é isso. Bora, deixa eu explicar. A Hã? gente some, depois a gente volta, né? A gente some e volta
como se nada tivesse acontecido e tá tudo bem. É isso, faz parte. Deixa eu explicar o que que é o Café Sem Filtro. Sem filtro, isso. É um projeto que eu e Cio iniciamos já deu um tempinho, já, aliás, que a gente estava fazendo isso aqui um mês e pouco. Já não deu, uns 2 meses pelo menos. Já deu quase uns 2 meses, já tá para dar uns 2 meses, acho que a gente está aqui no Café Sem Filtro, que é um espaço que a gente abre para falar, conversar sobre diferentes assuntos, tanto na perspectiva da psicologia mesmo, quanto na nossa experiência pessoal. A gente traz muito das nossas vivências, das nossas opiniões, e é um espaço aberto, então, para todo mundo participar, quem se sentir à vontade para colocar coisa aí, comentar, sugerir temas também, é super bem-vindo, nós vamos ficar muito felizes. E é isso. Quer falar sobre o tema de hoje? Eu quero falar sobre o tema de Vai, hoje. fale, que hoje eu sei que é seu o tema, vai lá. É mais um dos meus hiperfocos aí, porque eu comecei a pirar muito nesse tema. Tudo começa quando começa, entre muitas aspas, quando a gente passa a ver um aumento muito grande na propaganda de jogos de aposta, né? A gente começa a ver em todas as mídias, todas as publicidades, todos os lugares. Há um ponto onde o estádio da Fonte Nova, aqui da Bahia, o principal estádio, se chama Casa de Apostas Arena Fonte Nova hoje. E aí tem o nome da empresa. O Brasileirão agora é não sei o que lá, Bet. Né? O esporte está todo tomado por esse negócio das apostas e não é só o esporte. BBB, e aí você aposta no BBB, enfim, tem aposta para tudo quanto é coisa, que a priori é uma coisa que é proibida no Brasil. Inclusive, tem várias coisas, eles entram em algumas lacunas, né, jurídicas aí, conseguem fazer, bota a sede em outro país, fazem os supostos trambiques aí para poder funcionar, conseguem funcionar de uma forma mais ou menos legalizada. Teve uma abertura muito grande nos dois últimos governos, né? Tanto o governo Temer quanto o governo Bolsonaro abriram bastante para esse negócio dessas apostas. E hoje a gente vê o que a gente já pode chamar de uma epidemia de jogos de azar acontecendo no Brasil com esses jogos digitais. E a gente está começando a ver as consequências disso. Estamos vendo muitos relatos de casos das pessoas entrando em surto por causa disso. A gente está vendo casos de suicídios e tentativas de suicídios por causa de dívida com jogo de aposta, a gente perdendo todos os bens. A coisa está ficando feia de verdade, né? O negócio tá sendo muito grave. E a gente cabe lembrar aqui que os jogos de azar são proibidos no Brasil por um motivo, tem uma razão para isso. A gente não pode. Bingo é proibido, jogo do bicho é proibido. Né, isso de jogos de azar são proibidos principalmente. A gente tem a Loteria Federal, que é controlada pelo Estado e é regulamentada e é auditada e tem um certo controle ali, que ainda tem suas questões, mas não vamos se aprofundar nesse caminho, senão a gente se perde. Mas a gente entra na questão do perigo desses jogos de azar para a saúde mental, financeira e social das pessoas. Né? A gente tem várias questões aí e o fato desses jogos não serem regulamentados. Então, pode ter muita trapaça, pode ter muito trambique. A lei do cassino é que a casa sempre ganha, né? Ok. A gente percebe que essa coisa dos jogos de azar e desses joguinhos de aposta são muito perigosos. É uma coisa que é um pouco mais óbvia. Apesar da gente estar sendo bombardeado o tempo todo com propaganda, apesar de terem influenciadores e pessoas de nossa confiança, entre muitas aspas, dizendo que é ótimo, que é maravilhoso, que vão ganhar muito dinheiro fazendo isso, pessoas mostrando as mansões que ganharam graças a jogos de tigrinho, tubarãozinho e sei lá, ursinho, sei lá que mais jogo tem. Então tem um bombardeio muito grande e são ferramentas muito viciantes desses jogos. Né? Só que esses mecanismos de vício, e aí Raquel vai saber explicar muito bem, que é da comportamental, e é a comportamental mesmo que manja disso, assim, e quem estuda e que entende esse funcionamento vai conseguir te explicar bem legal.
É como esses funcionamentos, esses jogos, têm descargas constantes de dopamina ali, tem esquemas de reforçamento que fazem com que você fique viciado mesmo. E aí, isso acontece não só nesses jogos de azar, mas nesses outros joguinhos que você baixa primeiro. Acho que vale chegar até esse ponto e aí eu passo a palavra para você. A gente tem um joguinho que você tem um pequeno empreendimento, né? Você precisa ter uma pizzaria, uma farmácia, um mercadinho, um banco, qualquer coisa. Você faz seu pequeno empreendimento, você tem um dinheirinho ali que você acha no chão ou que você já tem de alguma forma e você tem ali um balcão. E aí nesse balcão você começa a vender pizza. E aí você faz o forno da pizza. E aí você mesmo faz a pizza e carrega e bota no balcão e vende. Aí você evolui um pouquinho, você contrata um funcionário. Você evolui mais um pouquinho, você aumenta seu forno, bota uma esteira, vai botar caixa de pizza, você faz uma estação de delivery, você faz uma estação de as pessoas, um drive-thru, você cria um banheiro na sua pizzaria e você vai crescendo e vai coletando aquelas pilhas de dinheiro que vão se formando e a cada poucos minutos, às vezes segundos, você é bombardeado. Ou você tem um ED obrigatório, porque o funcionário precisa ir no banheiro ou qualquer desculpa esfarrapada. Você tem a opção de ver ads o tempo todo, propaganda, né, publicidade, o tempo todo para ganhar pequenos benefícios, uns boosts ali dentro do jogo, para você ganhar algumas vantagens dentro do jogo. Ou você pode pagar com dinheiro realmente para ter essas vantagens, esses benefícios dentro do jogo. E aí é um buraco sem fundo, meu amigo. Minha amiga, você que está vendo essa live, isso é um buraco sem fundo. Vou passar a palavra para a Raquel, para ela falar um pouquinho e aí a gente se aprofunda um pouco mais nesse tema. Porque, como diz o brasileiro, o buraco é muito mais embaixo. Muito mais. Quando a gente fala desses jogos de apostas, acho que o primeiro problema, assim, o mais descarado, que é o que a Sil trouxe, é a questão do vício. Tem até um post que eu fiz essa semana mesmo falando sobre o vício, que o que facilita para o desenvolvimento de um vício é o fácil acesso a ele. E por que que as pessoas elas acabam construindo vícios? Muitas vezes a gente tem uma vulnerabilidade emocional muito grande aí por trás, uma dificuldade em lidar com conflitos, com questões sociais, enfim, é a forma que a pessoa acaba tendo para se desconectar da realidade, de seus conflitos, de seus medos, inseguranças, enfim. E isso é muito problemático, porque a gente tem uma ferramenta que não é saudável, que, aliás, como você também trouxe, está originando prejuízos enormes, pessoas estão perdendo dinheiro, pessoas estão deixando sua vida passar e sem Tendo a perceber, vida literalmente, né? vendo a vida realmente ali, literalmente, por causa desses joguinhos. E eu acho que é muito maldoso quando a gente para pensar nesses joguinhos de apostas, porque não é permitido no Brasil o jogo de aposta, mas como é empresa privada, aí já entra um pouquinho questão de direito de administração pública e administração privada. Uma empresa de administração pública, ela é obrigada a seguir o que está na lei. Não importa se tem uma lacuna, ela não pode atuar na lacuna, ela tem que seguir exatamente a lei. Quando a gente está falando de uma empresa privada, ela pode atuar nessa lacuna e ela não vai ser julgada por isso, por ser uma empresa privada. E é aí que essas empresas de aposta estão funcionando, nessas lacunas das leis, porque elas podem fazer isso. E isso é muito perigoso, porque a gente fica nesse jogo de assim, tá fazendo uma coisa proibida, mas tá legal até certo ponto, né? As pessoas estão se divertindo, tá ganhando dinheiro. Temos influenciadores aí que, aliás, muitos já foram pegos no pulo ali fazendo essas divulgações. E aí a pessoa ia ver, era um videozinho, ela não estava ganhando nada, era um videozinho gravado que ela estava mostrando ali, fingindo que estava ganhando, mas não estava ganhando nada. Temos, inclusive, alguns outros influenciadores que já criticaram figuras públicas que fazem propaganda desses jogos, né, que trazem essa questão. São absurdos, assim, são ridículos. Centenas de milhares de reais. É Gente, muita grana. Milionários, assim. é muito dinheiro. Enfim, a gente tem todo um mercado
que acaba não obrigando, que acaba influenciando as pessoas a irem para esses jogos, o que é muito, muito difícil. O que a gente tem aí, quando a gente fala do ponto de vista comportamental, o que basicamente a gente tem aí é uma fuga. As pessoas elas estão fugindo da realidade, que isso é uma coisa que a gente já tem observado não só com os jogos, é que agora os jogos é o que está mais escancarado, mas temos outras também coisas que as pessoas estão usando como ferramentas para escapar da realidade, o que é muito triste, ao meu ver, porque olha, imagina que nível de realidade merda que as pessoas estão vivendo, estão tendo, para elas estarem buscando prazeres tão fúteis. Essa é a verdade. É um prazer fútil e é um prazer que origina muitos prejuízos, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Isso para mim é o mais triste, porque só evidencia isso, quanto as pessoas elas estão fugindo cada vez mais da realidade, e mesmo que isso signifique se prejudicar, mesmo que isso signifique abrir mão da vida, mesmo de viver, isso para mim é muito triste, porque é isso, é essa fuga da realidade, essa insegurança, essa questão de eu não sei lidar com o emocional, não sei lidar com a realidade, não sei lidar com as pessoas. Eu acho que isso é muito triste, porque a gente já está acompanhando esse desenvolvimento há um certo tempo. E eu acho que agora a gente está caminhando para um lugar um pouco mais fundo, do buraco ali está afundando cada vez mais. E eu acho isso muito preocupante, porque agora a gente está tendo, inclusive, confirmações sociais, validações sociais para esse fundo, esse buraco, ficar acabando esse buraco. Estamos tendo validações sociais e isso é muito problemático, isso é muito sério mesmo. Mas é isso. Eu acho que a gente deve se aprofundar nisso, mas tem uma observação que eu acho que é importante a gente deixar bem claro aqui para todo mundo. A gente também joga joguinho. Inclusive, enquanto Raquel estava vindo para se arrumar para esperar, ela falou: tô pronta. Eu falei: ainda bem que você tá pronta, porque eu já estava abrindo o joguinho aqui para jogar para te esperar na live. Não, Raquel, não a gente acabei teve de uma falar dificuldade do. de entrar no celular, conte aí. Gente, ai, que vergonha alheia, eu vou me expor aqui. Não sei se Vergonha vocês. alheia, não, a vergonha é sua mesmo. Vergonha minha, vergonha de mim mesmo, na verdade, não é nem vergonha alheia. Vergonha da minha pessoa mesmo. Gente, no meu Instagram, não sei no Instagram de vocês, mas o que tem aparecido de publicação, de divulgação de um jogo chinês de romance é uma coisa surreal. Eu até gravei pra Silvana, eu mandei pra ela, porque a gente não tava acreditando. Foi ridículo. E aí ficou aparecendo, até o momento que eu peguei e falei, vou baixar esse jogo, quero saber o que que é. E aí baixei no outro celular, que é o meu celular de trabalho, porque ele é um jogo muito pesado. E aí nós tivemos aqui o impasse do Instagram, o problema. Eu pensei, vou abrir o Instagram lá no outro celular. E aí que eu me toquei que eu não tava mais com o Instagram no outro celular, porque eu tirei ele, minha ferramenta de trabalho, né? Deixei em um só celular, em vez de deixar no outro separado bonitinho, para baixar um maldito joguinho de romance chinês, gente. É isso, entendeu? Ó, a vida, o nível que as coisas estão chegando. Então é importante a gente deixar claro assim que esse julgamento que a gente está fazendo é autocrítico, tá? Isso parte de percepções de nossa própria experiência, do que a gente aprendeu, do que a gente observou. Tem um conhecimento técnico, tem um olhar crítico, né? Tem uma análise por cima, mas acima de tudo é empírico. A gente está falando de uma experiência que é nossa, que a gente está vivendo e que a gente está observando isso aqui no dia a dia, na pele, ao redor, nos amigos, no mundo, e na literatura, e na mídia, e nas rodas de discussão, e na academia, em todos os lugares, porque o negócio tá gritante, assim. O bicho pegou. Em bom português, o bicho pegou. Mas partindo dessa, eu detesto quando essa janela fica abrindo a cortina e aí fica esse facho, porque aí eu começo a ficar ofuscada, é muito ruim. Mas enfim, acho que agora ficou quieto. Quando a gente fala disso, e Raquel fala da coisa da tristeza, do quanto é triste as pessoas estarem defletindo tanto, fugindo, né? Tanto dessas das questões dos sofrimentos existenciais. É uma coisa que a gente fala bastante aqui nessa live. Vou citar a ONG de novo, da consumação da modernidade, da anestesia, dos sentimentos, de todas as coisas. Você não sabe do que eu estou falando, vai ver as lives anteriores, porque eu falo isso sempre. Tem isso, tem da gente se anestesiar e não entrar em contato com as coisas.
Tem um fator de vício cognitivo mesmo, de treinamento, de adestramento. Tem isso e a gente não pode desconsiderar. Eu acho que isso precisa ser contabilizado. Mas eu acho que tudo isso, todas essas questões convergem na história do jogo do buraco. O jogo do buraco, para mim, é a coisa mais gritante nesse sentido que há. O que é o jogo do buraco? Existem vários jogos, na verdade. Tem um que é um gatinho, tem outro que é uma peneirinha, um não sei o que lá. O que você tem um buraco e você vai andando com esse buraco e vai engolindo coisas com esse buraco. Você tem seu grande vazio existencial e você vai preenchendo ele de coisas, de pessoas, de objetos, de carros. E quanto mais você engole as coisas, mais esse buraco vai crescendo até que você engole tudo e, enfim, você começa a engolir outros buracos também. Você vai engolindo os buracos e você vai virando um buraco cada vez maior. É um negócio assim que, se você olhar de uma forma simbólica, você pensar aí esse buraco como vazio existencial e você engolindo pessoas e coisas e objetos e casas e carros, ao ponto de você engolir o vazio existencial de outras pessoas. E isso vai fazendo o seu vazio crescer até que ele engole tudo, já é deprimente o suficiente. Né? E aí, quando você vai crescendo e vai ganhando pontinhos e dinheirinhos para que seu buraco tenha uma cara de gatinho, de tubarãozinho, de Godzilla, de piratinha, de, né? Seu buraco fica enfeitado, bonitinho. Você gasta dinheiro para deixar seu buraco maior ou para ganhar vantagens de tempo dentro do jogo, dinheiro real ou dólar. Você gasta tempo assistindo ads, assistindo propagandas para ver outros joguinhos. E aí você escolhe a opção que você vai ganhar um bônus para assistir um ad, ou você vai assistir o ad do mesmo jeito e não vai ganhar bônus nenhum. Então você cria o hábito de sempre que tem os bônus você clica para ver, porque se você não clicar, às vezes vai vir um ad mesmo assim, mas você já fica condicionado a achar que vem. E aí esses ads vão oferecendo jogos que é um buraco cada vez mais sem fundo. Trocadilho intencional aqui. Que você não vai preencher nunca. Porque aí começa a entrar nos jogos, que aí entra naqueles jogos morais. Né? É o jogo da menina feia que foi traída pelo namorado. O que é que você vai fazer? Você precisa botar uma roupa bonita, você precisa botar um cabelo. E aí, se você bota o cabelo louro, você tem mais pontos do que se você bota o cabelo castanho. Né? Se você bota uma roupa X, é melhor do que uma roupa Y. Você precisa ser magra, a menina tá cheia de pus, de pereba, de larva, de dente podre, de fedendo, sabe? Uma aura verde com um monte de mosca saindo ao redor dela. E aí você vai no salão para poder melhorar a menina, deixar ela bonita. Só que aí você veste a roupa errada, o namorado briga com ela porque essa roupa não é apropriada para essa festa. E aí ele beija a outra na sua frente. É um buraco sem fim. É sem fim, é assustador demais, Raquel. É assustador demais. Quando você começou a falar da questão do buraco, né, dessa analogia mesmo, eu acho que é uma ótima, ótima representação por essa busca constante que nós sempre estamos em busca do quê? Acho que esse que é o ponto, em busca do quê? Muitas vezes nem a gente entende, mas a gente está sempre buscando alguma coisa para satisfazer, para se satisfazer, seja satisfazer emocional, se satisfazer financeiramente, se satisfazer de que forma? Eu acho que é uma ótima analogia para isso, porque acontece. Nós somos seres gananciosos por natureza e nós precisamos sim ter um pouco de controle, de cuidado com essa ganância, de até que nível tá indo essa ganância. Eu acho que esse buraco, acho que esse jogo do buraco, para mim, na minha cabeça, na minha interpretação, eu pelo menos vejo muito desse jeito. Essa. Hã? Mas tem um outro jogo, um jogo do buraco específico que eu preciso trazer aqui também. Aí, você já traz. Eu acho que além dessa questão da ganância, ela mostra também dentro da questão de analogia, né, enfim, como que é, de ficar filosofando aqui, eu acho que também mostra como a nossa sociedade, como nós estamos nos tornando pessoas muito superficiais
e fúteis até certa forma. Hoje as pessoas elas querem consumir coisas rápidas, nada que seja muito trabalhado, nada que demande muito, nada que demore muito. As pessoas querem coisas rápidas, entretenimento rápido, porque também até pela questão de capitalismo, né, e dinâmica da sociedade, enfim, não temos tempo para parar e ficar ali consumindo coisas que exigem pensar muito, que exigem demorar muito, porque a pessoa precisa trabalhar, precisa estudar, precisa cuidar de filho, precisa cuidar de bicho, precisa, enfim, resolver um monte de coisa. Eu acho que esse jogo, pelo menos para mim, esse jogo me fez pensar muito nessa questão também, de como a gente só tá engolindo as coisas. Só tá engolindo, engolindo, e a gente não tá mais nem vendo o que tá sendo jogado na nossa cara. O que O grande estamos o sugando. suficiente para engolir isso, sim ou não? Oi? Ah, não, então eu preciso crescer para que eu possa ser. Sou grande o suficiente para engolir isso, sim ou não? Sim, engulo. Não, preciso crescer para ser grande o suficiente para que eu possa engolir. Exatamente. É sempre essa busca constante, mas a gente está buscando e crescendo, mas crescendo para quê? Querendo mais coisa, para quê? Para quê? E aí eu quero falar do joguinho da geladeira, que é o quê? É um buraco que você pega o buraco e vai engolindo coisas de uma mercearia, né? Comidas, frutas, refrigerantes, chocolates, enfim, comidas. Você vai, engole as comidas e aí você come, come, come. Aí o buraco vomita tudo isso dentro de uma geladeira. E aí você vê quantos por cento dessa geladeira você conseguiu encher. Se você, quanto mais você encher, mais pontos você ganha. Até certa quantidade não é suficiente. Isso me levou para lugares muito profundos de crítica ao capitalismo e ao sistema, e sobre saúde mental, e sobre necessidades básicas e psicologia social. Sabe, você é um buraco sem fim que você engole, engole, engole para poder encher sua geladeira. Não sei, só eu que estou vendo um simbolismo brutal nesse jogo? Sou só eu que estou vendo? Sério mesmo? Eu acho que essa colocação, ela vai um pouco, vou trazer aqui um pouco do que estávamos conversando. Que enquanto a gente estava decidindo o assunto, a gente entrou um pouquinho nessa conversa de jogos, e eu e Sil entendemos ali que temos dois tipos de mensagens nos jogos. Nós temos as mensagens mais subliminares e as mensagens mais óbvias. Né? Como, por exemplo, quando traz jogos de questões morais, que está assim, escancarado, falando, influenciando comportamentos, influenciando crenças, influenciando a sociedade, aí as pessoas estão jogando a fazer coisas e não fazer certas coisas, que são esses de mensagem muito óbvias, você Mulher pega o que está jogo de família. de Tem jogo de família traição. que acontece. Você tem 28 filhos. Você descobre que você está grávida de gêmeos agora. E aí você vai ter os filhos ou vai abortar. Aí você fala, vou abortar. Nossa, que pessoa horrível que é você, perder o jogo. Juro por Deus, não sei se é exatamente nessas palavras, mas a mensagem é exatamente essa. De Exato. uns negócios assim, Não, absurdos, né? para Absurdo, mim, absurdo. o mais absurdo, até o anúncio mais absurdo que eu vi foi um que era de uma menina que tinha um filho já, e ela ficou grávida, e aí ela tava toda bagunçada, e aí mostrava o cara, o marido dela, com uma outra menina mais nova, toda arrumada, deixando ela pra ficar com a menina mais nova. Esse foi o comercial pra mim, assim, que eu fiquei em choque com aquilo. Gente, as pessoas elas estão vendo isso. Primeiro, o primeiro que veio na minha cabeça, assim, gente, por que que alguém, qualquer pessoa de marketing dessa empresa que decide fazer esse anúncio? E todas as outras pessoas que aprovaram isso, o que que tem na cabeça dessas pessoas, cara? Não tem nada. Anuncia e os anúncios passam também, as pessoas consomem. E o pior, quem está vendo isso são só as crianças que estão lá com o celular desassistido e o pai diz: tudo bem, é só um joguinho. É os adolescentes que estão em fase de formação de caráter, de moral, de entendimento, de ética, de socialização e começam a aprender as lições de vida nessas porcarias desses joguinhos. Sim. Sim, 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 muito perigoso, gente, muito perigoso demais isso. Eu acho que quando a gente tem pessoas adultas que entram em contato com isso, se a gente está falando de uma pessoa que ela tem um pouco mais, né, de desenvolvimento moral, ela vai olhar aquilo
Talvez ela até jogue, mas ela não vai levar aquilo a sério. Mas quando a gente está falando de crianças, adolescentes, gente, isso é tão, tão perigoso. Porque eles vão olhar aquilo e eles não necessariamente eles vão olhar e pensar, é só um jogo. Eles vão olhar aquilo e vão levar a sério. Eles vão reproduzir aquilo, vai ter um peso para esses adolescentes, para essas crianças. E isso, ao meu ver, é muito, muito, muito perigoso mesmo. Extremamente. E os pais precisam se atentar muito a isso. Concordo, exceto por uma coisa. Eu acho que isso é muito perigoso para adultos igualmente, na verdade. Talvez a gente tenha a guarda um pouco mais alta, um pouquinho mais de força de vontade. Mas você entende muito bem como funciona o esquema de reforçamento. Uhum. Eu Então, acho que mas é aí interessante até a gente dar uma explicada assim como é que funciona o esquema de reforçamento e como é que se prende as pessoas nesse tipo de jogo a um ponto que você acredita que aquilo é o certo mesmo. Mas aí, antes de explicação de reforçamento, eu acho, mas aqui a gente entra na questão, ao meu ver, né? De um adulto, por mais que ele veja aquilo, vamos supor com frequência, vai, coisa de Insta, que a gente vê ali um monte de publicidade aleatória todos os dias. Mesmo tendo com frequência, se você tem um pouco mais de questões morais mais fixas, se as suas questões morais e seus princípios são um pouco mais certos, mais fixos, as chances de você ser realmente influenciado por aquilo são pequenas, porque você tem mais ferramenta para lidar com isso. Se estamos falando de uma pessoa que tem questões morais, tem princípios não tão fixos, ou até pessoas que possuem princípios que batem com o que está ali sendo anunciado no joguinho, elas vão olhar, aí ali vai ser um reforço para aquele princípio dela. Que ela vai, ó, tá vendo? Tá certo? Tô certa, tá batendo com o que eu penso. É aí que eu falo que eu acho que depende muito. Por isso que, ao meu ver, num adulto, isso tem um efeito não 100%, porque depende muito. Mas quando a gente está falando de crianças e adolescentes, a gente sabe que é um período de formação de identidade. É um período em que influências externas possuem um peso, assim, gigantesco. É realmente o que essas crianças e adolescentes vivenciam vai definir muito do que eles vão se tornar quando adultos. Ao meu ver, por isso que é mais perigoso. Eu A gente precisa ficar um pouco mais concordo atento. que tem um perigo maior. O meu ponto é que a gente não pode subestimar o efeito disso em adultos. Sim, Acho que com é certeza. esse o ponto. Existe o Eu quero falar prejuízo. um Isso não pouquinho de tem discussão. lavagem cerebral. Princípios de lavagem cerebral. Vamos lá, Pavlov, lá no comecinho da psicologia, da comportamental, pré-behaviorismo. Pavlov tinha um laboratório e ele tinha os cachorros que ele fazia os experimentos com os cachorros. Como eram esses experimentos? Ele tinha uns copinhos assim, que ficava preso aqui do lado da boca, aquela ganchinha assim com o copinho. E o cachorro começava a salivar, o copinho coletava e media ali e via quanto o cachorro estava salivando e ele ia anotando ali esses experimentos. Com isso, ele descobriu algumas coisas interessantes. Por exemplo, que com o tempo tinha um assistente, ele tocava uma campainha, ele vinha andando, tocava a campainha, pegava a ração, servia nos pratos, nos potinhos e os cachorros comiam. Os cachorros começaram a salivar só de ouvir a campainha. Depois de um tempo, os cachorros já estavam salivando só de ouvir os passos do assistente, porque eles já sabiam que era hora de comer. Então, com isso, ele foi começando a entender certos esquemas de reforçamento, que isso Skinner mais para frente vai desenvolver com ratos e entender um pouco melhor, mais profundamente isso. Mas tem uma outra história de Pavlov, que uma certa ocasião foi um feriado prolongado e choveu muito na cidade e alagou o laboratório. E o laboratório ficou fechado muito tempo durante o feriadão, alagado. Então os cachorros de lá estavam encharcados, sem comida, sem água, sem nada, com frio, presos e desesperados. Quando Pavlov volta e a equipe dele, o que eles percebem ali é que os cachorros estavam praticamente zerados de instintos. Eles estavam completamente submissos. Então, qualquer demonstração de afeto,
qualquer comida, qualquer coisa que você desse ali, qualquer reforçamento positivo, né, que você desse ali, ele estava completamente escravizado mesmo, né, completamente dependente de você. Esse cachorro passava a te amar como se você fosse um grande herói, um grande salvador. Aí já estou falando de uma forma um pouco mais ludicizada, digamos assim. Mas basicamente isso, né? Eles estavam zerados de instintos. É a partir daí que começam os estudos, os princípios de entendimento sobre como funciona a lavagem cerebral. Né? E aí a gente vai desenvolvendo isso aí ao longo do tempo. Tem muita gente que vai pesquisar isso especificamente, mas são pesquisas que não se separam muito, porque tem muito a ver com isso. Como é que funciona um sistema de vício, né? Como é que a gente se vicia? Eu consumo uma substância, meu cérebro libera outras substâncias, que são os neurotransmissores, que vão gerar coisas, sensações agradáveis, né? Um grande sistema de liga e desliga que vai ligando coisas boas e desligando coisas ruins. E é um ponto que ele me dá descarga de coisas que me fazem sentir prazer, que me fazem ter diminuição da dor, que me fazem ter diminuição da angústia, que me fazem esquecer todas as mazelas, os problemas que eu enfrento na minha vida no dia a dia. Quando eu dou like numa rede social, a pessoa que recebe esse like, quando eu vejo aqui que tem um coraçãozinho na coisa que eu fiz, eu estou recebendo um reforçamento positivo. Ó, eu fui gostada por isso que eu fiz. E isso faz com que você queira postar cada vez mais. E isso tem muito estudo sobre tudo isso que eu estou falando, tá, gente? É muito estudo mesmo, inclusive sobre isso especificamente, esses temas específicos. Então começa a criar uma coisa de você começa a criar um vício ali. A coisa do joguinho, os joguinhos são sempre infinitos. E você vai, você faz uma coisinha, você ganha seu reforço. Você não faz do jeito que ele quer, você ganha uma punição. Você ganha um reforço negativo. Eu quero ganhar o super arador master para poder mexer na minha fazendinha. Eu preciso assistir o vídeo. Mas se eu não quiser o arador, eu vou assistir o vídeo do mesmo jeito e não vou ganhar nada. Então eu vou assistir todos os vídeos só por via das dúvidas. E aí você diz, ah, é só um vídeo de alguns segundos, é só um minutinho. Nessa brincadeira, sua vida se esvai numa porcaria de um joguinho desse. Você gasta dinheiro, você gasta fortunas, a alma vai embora que nem a porcaria do buraco que tá engolindo tudo na ilusão de que aquilo ali vai encher sua geladeira. Acho que é isso. Ué, Gente, de forma assim, bem resumida, tudo o que a Sil está falando, isso, é um jeito bem fácil de entender, é como um processo de adestramento. Sabe, de adestrar cachorro? De ficar repetindo 300 mil vezes a mesma coisa. Se ele não faz o que você está mandando, você vai dar uma punição, vai aplicar algum tipo de punição. Se ele está fazendo coisa bonitinha, ele vai receber alguma coisa que seja prazerosa. Nós todos estamos em um processo de adestramento em relação a jogos, em relação a redes sociais e em relação a tudo. Basicamente é isso que está acontecendo já há um certo tempo, mas que nesse momento está muito, muito, muito mais escancarado por N fatores. Nós estamos todos sendo adestrados a aceitar que é legal assistir anúncio, que é legal ficar gastando dinheiro com jogos, não vai ganhar nada em troca. É legal passar horas no celular, em rede social, ao invés de estar vivendo a tua vida. além disso, tem um adestramento dentro do jogo, da narrativa do jogo. Sim, Metade desses jogos você é adestrado a ser um empreendedor liberal. Não tem, o Estado não está te ajudando em nada nesse jogo. Se tem ladrão, você que tem que criar uma forma de se proteger do ladrão. Se tem polícia, ou você é a polícia, ou você tem que criar uma forma enfim, né? Não tem. Você é um empreendedor e quanto mais você trabalhar, mais você vai conseguir expandir. Você ganha mais dinheiro e consegue investir mais para trabalhar mais, para servir mais ao capitalismo, mas não a um patrão, porque você. e novamente nós vemos o ciclo, que a gente já trouxe esse tipo de raciocínio aqui, ó, várias vezes, em outros assuntos diferentes, mas é o mesmo ciclo, a mesma dinâmica, só o contexto que muda. Mas a forma que
ele roda, que esse ciclo tá rodando, é a mesma coisa de sempre. Não temos nada de novo, se for, né, falar a verdade. E nós estamos presos nesses ciclos. E nem percebemos. Acho que esse que é o pior. Muitas vezes a gente nem percebe. A grande maioria dos ciclos a gente nem percebe que está preso, mas nós estamos. E a maioria desses jogos você não precisa nem pensar, você só precisa ficar clicando. É que nem um ratinho apertando a barrinha. Você tá lá apertando a barrinha. Apertei a barrinha, ganhei moedinha. Apertei a barrinha, ganhei moedinha. Apertei a barrinha, ganhei moedinha. Ad. Aperta a barrinha, ganhei Ganha moedinha. Aperta a recompensa. barrinha, ganhei Posso moedinha. apertar Aperta a mais. barrinha, ganhei moedinha. Ad. É É isso. isso. E a pessoa nem. O quê? 9h20. 2020. Eita, que rápido. 9h20. Eu tenho que começar a encerrar. É porque a gente começou 10h40 já hoje. O Instagram quebrou nossas Hoje pernas. a gente passou quase mais tempo tentando resolver o BO do Instagram, mas tudo bem, faz parte. Bora lá então, meu povo. Bora que Silvana tem coisa pra fazer agora de manhã. Precisamos encerrar a live de hoje. Mas eu acho que dá pra gente fazer umas considerações finais, né? Fechar o raciocínio. Muito embora eu acho que a gente já explorou basicamente o que podia ser explorado nesse tema, ó. Barrinha. Marrinha, gente, marrinha. Rios de dinheiro. Ao meu ver, a principal questão que fica disso, não só disso em particular, mas acho que essa questão dos jogos é uma forma muito fácil de entender esse processo. Gente, busquem se conhecer, saiam de redes sociais, parem de buscar esses prazeres superficiais de internet. Isso não vai resolver os problemas da tua vida. Não é isso que vai te trazer felicidade a longo prazo, né? Na verdade, o que a gente busca, quando a gente abre essa coisinha aqui de celular e abre o Instagram e fica em joguinho, o que a gente está buscando é uma fuga muito rápida de problemas, de questões. Precisa é tudo que a gente tem, Kel. E aí? Às vezes, não podemos ficar dependentes disso. Quem nunca joga? Eu jogo, gente, eu não tenho moral pra falar de ninguém. Fala, não vai jogar, não é isso que eu estou falando. Eu tenho jogos no computador, tenho jogo no celular. Teve uma época que eu tinha assinado o Xbox, eu jogo. Só que a gente não pode deixar que a nossa vida fique em torno disso. No momento em que você não tiver mais acesso a joguinho, você vai fazer o quê? Você vai bater a cabeça na parede, você vai sentar e chorar porque não tem um joguinho para escapar, porque não tem nada mais além disso que te dê prazer? É esse o ponto. Se atentem a isso, não deixem as coisas chegarem a esse nível. Eu já vi vários vídeos fazendo com pessoas, principalmente crianças, fazendo exatamente isso que você falou, de bater na cabeça na parede, se jogando e quebrando tudo porque não tinha o joguinho. Isso acontece. Você foi falando e veio o flashback, assim, de vários na cabeça. Mas o que é que eu faço? Eu, Silvana, como é que eu lido com essas coisas? Joguinho de ficar clicando me enche o saco muito rápido. Eu entendo que o jogo é disso, eu apago, vai embora e não consigo ficar jogando. Joguinho de fazendinha também. Precisa ter uma coisa estratégica. Isso me entretém, mas mesmo assim eu tenho um limite. Estou começando a jogar demais, está na hora de deixar e de ficar um tempo, desinstalar mesmo, tratar como um vício, como uma coisa que é viciante, que tem que tomar cuidado. Sabe? Não pode perder a mão. É estar consciente enquanto você está consumindo essas coisas. Eu produzo jogos. Imagina se eu ia dizer para as pessoas não jogarem. Já pensou que loucura? Mas eu acho que dá para procurar jogos que tragam outras coisas além simplesmente desse prazer momentâneo, rápido de ficar apertando barrinha. Quanto mais rápido você clicar, mais benefício você ganha. Sabe? Você vai ganhar tendinite, você vai ganhar lesão por esforço repetitivo, você vai ganhar degeneração motora e cognitiva. É isso que você vai ganhar com esse jogo, na verdade, né? Negócio de joguinho de roleta, de aposta, de dinheiro, lembre que a casa sempre ganha. É regra, sempre. Senão eles não faziam esses jogos. Se eles fossem dar essa grana toda para todo mundo que joga, todas essas empresas já teriam falido. Não é esse o propósito. Ninguém está nesse mercado para falir. Eles estão para ganhar dinheiro e eles ganham muita grana. E quem ganha muita grana não é você que está jogando, está botando seu dinheiro aí. Seu rico, seu rico porra nenhuma, que a gente sabe, suado dinheirinho, suado, suado.
sabe? Se você botar aqui, é só uma merrequinha, é só R$ 2, some esses R$ 2 no final do mês. Ontem eu vi no Twitter do Omar de Ideais, @Omar de Ideais, ele falando, é um cara que tem um bar lá na favela, no Rio, enfim, deve ter muita ligação com o pessoal lá dessa comunidade específica, e alguém de lá, dessa comunidade, dessa favela, chegou para ele e falou, Omar, me dê uma força aqui, porque a pessoa é analfabeta e precisava ver no banco uma grana que ela estava esperando de um FGTS e um fundo de garantia que ia entrar. 7.000 de um, 3.000 de outro. Os dois dinheiros entraram nessa semana e foi R$ 10.000 em jogo de tigrinho em uma semana. Uma pessoa que é analfabeta, ela não consegue sequer checar o próprio extrato bancário. E perdeu R$ 10.000 em porcaria de jogo de tigrinho. Será que ela tem noção que isso está acontecendo? Gente, ninguém São tá centavos. milionário jogando joguinho de tigrinho, não, tá? Não caiam nessa, pelo amor de Deus, por favor. Parem com isso. Ninguém vai ficar rico com Vou isso. jogar para ver como é. Não faz. O negócio você vai. Aí é uma outra discussão que eu vi em Twitter também, já não lembro quem foi. Você vai botar cocaína só, vai cheirar cocaína, injetar coisa na veia só para experimentar para ver como é. E se a pessoa quiser fazer isso? E se for, é só a pessoa não experimentar e não sei o que. Só que o dono da biqueira não tá indo 3 horas da manhã na sua casa, na sua cama, te dizer, cheira aqui, cheira aqui. Não, e sem falar da armadilha desses jogos. Propaganda é perigoso demais. Não só de propaganda, mas assim, nunca joguei esses jogos, mas o que eu acho que pode acontecer, não sei se acontece de fato. Você pode até começar ganhando. Isso é uma armadilha. O jogo quer que você acredite que você vai conseguir ganhar, que você vai conseguir ter um retorno. Então, no começo, nas primeiras jogadas, você pode até de fato ter um retorno, mas isso é temporário. Vai chegar um momento que você não vai mais ter retorno. Porque o jogo não é válido, é que nem a Sil trouxe. Não faz sentido o jogo ficar dando dinheiro às essas empresas ficarem distribuindo dinheiro. Não faz sentido. Então a gente tem que estar atento a essa armadilha também. Esse pensamento de, eu vou jogar para ver, vou instalar só para ver. Também é muito perigoso. Já era, tá chato. Cai nessa armadilha, essa ilusão de, olha, eu ganhei aqui uma vez, aí entrou R$ 100, nossa, eu vou jogar de novo. Eu perdi 50. E é Mas R$ 100 que você não pode sacar. Você recebe um valor para poder experimentar o jogo. Olha o tamanho da armadilha. Você recebe um bônus de R$ 1.000 para jogar. Aí, mas você tem que botar R$ 1.000 para receber esses bônus. Mas eu boto R$ 1.000, eu vou receber R$ 1.000. É 100% de lucro. É garantido 100% de lucro só se eu cadastrar. Já estou ganhando, né? Já começa aí. Aí você bota R$ 1.000, recebe R$ 1.000 de bônus. Só que esse dinheiro que você ganha do bônus, você não pode sacar. E o dinheiro que você ganha é só o do bônus, porque o seu dinheiro de verdade, o seu R$ 1.000 que você já botou lá, foi. ele desaparece. Não, isso aqui que você está ganhando é do bônus, você não pode sacar. A única coisa que você pode fazer é jogar de novo. Acabou. Acabou. Já perdeu Foi. Aí ali, é ó, caiu na espiral. armadilha. É uma espiral. É isso. Eu tô gostando desse cachimbo aqui, eu tô achando ele engraçado. Tá bonitinho, tá bem certinho, assim. Tá bem bonitinho. É É isso. ele que eu normalmente prendo aqui, que eu boto uma piranha aqui em cima, é por causa disso. Quando ele tá mais curto, ele fica igual o super-homem aqui, ó. Tá bem bonitinho mesmo. Mas é isso. Bora Beijo, tenha um bom fim de semana. Bom dia. Não aí jogue também. tigrinho. Não joguem, gente. Não caem nessa armadilha. Vocês não vão ficar ricos com joguinho de tigrinho, gente. Não. Não façam isso. E maneirem nos outros jogos também. Evite gastar muita grana com isso, porque. Grana e tempo. Não. Não vai Não prestar. vai, gente. Não vai. É. Reflitam. Por que vocês estão buscando jogos? Por que eu estou buscando um jogo para ficar feliz? Será que não tem outras formas? Reflitam. O que esses jogos significam para vocês? Bons tempos que as pessoas preenchiam o vazio existencial com sexo, drogas e rock and roll, né? Já foi. Já passou. Bora. Beijo, meu povo. Tchau, vocês. Pra todo mundo. Bom Tchau, dia, tchau. boa semana.